Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos que estão aí do outro lado. Eu quero compartilhar hoje aqui na igreja uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que tenho pensado nesta passagem desde o último domingo. Ela se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20, dos versículos de 19 a 22. E eu gostaria de fazer essa leitura e convido o irmão a abrir a Bíblia do outro lado para que possamos estar meditando na palavra do Senhor. João, capítulo 20, versículos de 19 a 22. A perícope, ou conjunto de versículos, nos fala da aparição de Jesus aos seus discípulos. Diz assim o texto: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Amém? Vamos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, nos iluminando. Amém? Meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua santa e preciosa palavra. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza na meditação da Sagrada Escritura e que a Tua palavra, Senhor, encontre coração fértil, acolhedor, e que o Senhor possa falar conosco neste dia, nesta noite, e possa soprar em nós o Teu Espírito Santo. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivenciamos no domingo passado a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e ainda trabalhando esta temática, quero tratar um outro aspecto da ressurreição do Senhor Jesus, outra narrativa, e a reflexão ela tem por título Sopro de Vida, o sopro de vida. E eu convido os irmãos para que juntos possamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e Jesus agora aparece aos seus discípulos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o alicerce da nossa fé, é o alicerce da fé cristã. Nos reunimos, congregamos, louvamos a Deus, bendizemos a Deus, tudo isso por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Essa ressurreição, ela tem um valor imensurável para a nossa fé e para o nosso legado, para o nosso dia a dia. Segundo o apóstolo Paulo, a morte de Cristo não foi um acidente e nem a ressurreição de Jesus foi uma surpresa. Tudo já havia sido predito pelos profetas na antiguidade, que Jesus viria ao mundo, que ele seria o Messias, libertador do povo, mas que esse Messias, ele seria um Messias sofredor, ele sofreria a morte, morreria, seria sepultado, entretanto ressuscitaria. O apóstolo Paulo nos fala isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 15, já nos primeiros versículos. Então, meus irmãos, isto precisa ficar claro na minha espiritualidade e na sua espiritualidade. A morte de Jesus não foi um acidente e nem a sua ressurreição uma surpresa. Jesus morreu e ressuscitou em conformidade a toda a Escritura, tudo quanto a Escritura havia dito sobre eles. É claro que ao passar do tempo, muitos na história empreenderam na tentativa de
ofuscar a ressurreição do Senhor Jesus, colocar em dúvida a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e até mesmo varrê-la da história, da mente e dos corações das pessoas. Entretanto, as evidências da ressurreição de Jesus, elas são vivas em nossos dias. Não poderia os judeus, discípulos de Jesus, ter enganado o império, ter enganado um núcleo religioso de sua época e tantas pessoas terem visto Cristo ressurreto, ressuscitado dentre os mortos. No versículo 19 do capítulo de João, em apreço, nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, qual dia? Do domingo, o primeiro dia da semana, estando trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Eu gosto muito de fazer a saudação, paz seja convosco, né? Shalom Aleichem. Então, a paz esteja convosco. Essa foi a saudação que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, trouxe ao seu núcleo de discípulos que estavam dentro daquela casa com medo. Meus irmãos, Jesus ressuscitou na manhã do domingo e foi visto pelas mulheres e posteriormente visto pelos discípulos pela primeira vez, ao cair ou no entardecer do domingo. Sua ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo. O Shabat, que era o dia de descanso, o dia de contemplação dos judeus, que se inicia nas 6 horas da noite da sexta-feira e se encerra nas 6 horas do sábado, é encerrado e Jesus se encerra, e agora Jesus ressuscita nas primeiras horas, ou logo ao amanhecer do domingo, Jesus já aparece ressuscitado, né? Na manhã do primeiro dia da semana. Isso tem um simbolismo e um significado muito grande. Por essa razão, os irmãos, desde os primórdios, se reuniam ao domingo, não mais ao sábado, mas ao domingo, para contemplar o Senhor, para estar juntos, e logo posteriormente se tornou tradição entre nós cristãos nos reunirmos ao domingo. Há uma grande riqueza nesse simbolismo. No domingo, os discípulos estavam, segundo o texto, com as portas fechadas, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Meus irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo, o aprisionamento de Jesus, a sofrência do Senhor Jesus Cristo, a sua morte foi algo que trouxe bastante aflição e medo à comunidade de discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o túmulo estava vazio. Ninguém sabia onde estava o corpo. Maria havia dito que Jesus apareceu a ela, mas os discípulos foram conferir o túmulo, não encontraram Jesus, encontraram um túmulo vazio, isso logo pela manhã, e se passa todas as horas, e agora ao entardecer, ao anoitecer, os discípulos estão reunidos, ou boa parte deles estão reunidos numa casa com medo, e com medo dos judeus. Meus irmãos, nossos irmãos do primeiro século, eles estavam realmente apavorados, com bastante medo do que os judeus poderiam fazer com eles. Se fizeram com Jesus, por que não fariam com eles? Por conta disso, em consequência dessa fatalidade, disso que aconteceu com o Senhor Jesus, eles estão em casa, reclusos, estão com medo, não querem abrir janela, não querem abrir a porta, estão trancados, estão no silêncio, estão conversando baixinho, estão ali com medo. Será que alguém vai adentrar a porta, vai esmurrar a porta, vai adentrar e vai nos pegar? A morte de Jesus trouxe pavor aos discípulos. Os discípulos buscam segurança, os discípulos buscam refúgio
numa casa de algum conhecido, de algum discípulo. Os discípulos estão reunidos, mas Jesus não está presente. Na comunidade dos discípulos, naquela comunidade que se reúne naquela casa, existe um vazio que ninguém pode preencher. Uma comunidade sem Cristo é uma comunidade vazia, com um buraco gigantesco que ninguém e nada pode preencher além do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas sentem o vazio da alma, um vazio que não pode ser preenchido, porque esse vazio só o Senhor Jesus pode preencher. O vazio da comunidade é resultado da falta da presença do ressurreto, da falta da presença de Jesus. A comunidade está impossibilitada de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Não podem ver o Senhor Jesus Cristo, não podem sentir o Senhor Jesus Cristo. E isso traz à comunidade de discípulos uma grande aflição e uma grande angústia. O Senhor já não pode abençoar, eles não podem ver o Senhor Jesus abençoando os pobres, os desvalidos, os excluídos. O núcleo de discípulos não podem mais ver Jesus Cristo multiplicando peixes, o Senhor Jesus Cristo curando os enfermos, eles não podem ver. A quem essa comunidade irá? Quem poderá saciar a necessidade desta comunidade? A comunidade de discípulos do primeiro século estão sem norte, estão perdidos, não sabem o que fazer. Quem poderá? A quem eles irão? A noite se aproxima, a escuridão se aproxima, a noite se aproxima em Jerusalém, naquela casa e também no coração de cada um daqueles discípulos naquela noite. Nada e ninguém pode consolar o coração dos discípulos, né? Qualquer movimento, qualquer falatório, qualquer voz escutada do lado de fora traz medo aos discípulos. Eles estão pianinho, quietos, sem muito alvoroço. O mestre não está mais com eles. O mestre não está mais à mesa com eles. E para trazer força, para trazer vigor, para trazer esperança, Jesus, na percepção dos discípulos, havia morrido, havia sido sepultado. Eles não viram um Cristo ainda ressurreto. Meus irmãos, uma comunidade, um indivíduo que não contempla pela fé o Cristo ressurreto, ele se tranca no seu medo, na sua casa e não sai para fora. Então, meus irmãos, a única coisa que traz segurança a essa comunidade, a esse núcleo de discípulos, é trancar as portas da casa. Talvez essa seja a única segurança que muitas pessoas estão a viver em nossos dias. Trancam-se em suas casas, em seus alarmes, nos seus mundos, nas suas realidades e não saem para fora. É o alarme que traz segurança, é o cachorro, o cão de guarda que traz a segurança, é o portão com arame farpado, com ponta de lanças, com cadeados tetras, fechaduras tetra-chave, e talvez seja isso que tenha sido o único meio de segurança pela qual ou pelas quais as pessoas estão a viver em nossos dias. Os discípulos não desejam mais sair pelas ruas, pelos caminhos. Os discípulos haviam perdido o vigor, a força de pregar o Evangelho 2 a 2, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, de pregar a boa mensagem do Evangelho, anunciar o Evangelho pelas estradas, pelos desertos, pelo caminho, de anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. Os discípulos haviam perdido o amor e o desejo de curar os enfermos e de ajudar os desvalidos. Meus irmãos, sem Cristo,
como irão proclamar a boa notícia? Como homens e mulheres irão, sem Jesus, proclamar a boa notícia? Se desejamos em nossos dias proclamar a boa notícia, nós precisamos crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crer que o Senhor Jesus Cristo nos comissionou, crer que o Senhor Jesus Cristo soprou em nós sopro de vida para uma nova vida, para uma nova história. João descreve de maneira grandiosa, de maneira belíssima, o Cristo cheio de vida, o Cristo cheio de vitalidade. O Cristo se faz agora presente no meio da comunidade, no meio deles. Cristo está no centro da comunidade, seu lugar no centro da comunidade, no centro da adoração, no centro da ceia, do partir do pão, não é? Jesus precisa ser o centro da nossa oração, da nossa pregação, do nosso louvor, e Cristo agora está no meio desta comunidade. Cristo está agora no meio dos corações dos discípulos, ele se faz presente, e assim há de ser para todo sempre. Cristo presente em nós pelo seu Santo Espírito. Jesus liberta os discípulos, Jesus liberta as mulheres, Jesus liberta os homens, Jesus liberta a comunidade, Jesus liberta aquelas pessoas das prisões, das incertezas, dos medos, prisões que estavam colocando ou deixando a comunidade acuada. Jesus se apresenta no meio deles com vida, com força, com fé contagiante, para libertar essas pessoas e convidar essas pessoas para abrirem as portas, para que essas pessoas possam empreender no caminho. Por isso Jesus aparece àquela comunidade, Jesus não bate na porta, Jesus já se faz presente. A paz seja convosco. Meus irmãos, nós precisamos crer nesse Cristo ressuscitado dentre os mortos, neste Cristo que adentra, extirpando todas as trevas, tirando todo o medo, quebrando todas as algemas e todos os grilhões do inferno. Meus irmãos, o Cristo que nos convida para a caminhada da evangelização, da pregação do Evangelho. Que a paz seja convosco, ou que a paz esteja com vocês. O que o Senhor Jesus infunde em primeiro lugar na comunidade de discípulos é a sua paz. É a paz que nós precisamos, é a paz do Senhor que nós precisamos neste tempo ou nesta época de pandemia que estamos vivendo. Muitas vezes trancados em nossa casa, não podendo sair por uma lei, por um decreto, mas que o Covid ou que esta doença tem aprisionado muitos a não pregar, a não sair, e nós estamos necessitando de paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. O interessante, na presença de Jesus no meio da comunidade de discípulos, Jesus não exorta os discípulos, Jesus não chama a atenção dos discípulos, Jesus não censura os discípulos, Jesus não critica os discípulos pelo abandono, pela dispersão. Jesus não os critica pelo medo ou pela negação. Nenhuma reclamação ou reprovação, só a paz é o que o Senhor ministra à comunidade. Esse é o Senhor. O Salmo 103:10 nos diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Essa é a paz que nós vivemos, é uma paz que não está ligada às circunstâncias, mas ao nosso estado de espírito, aquilo que Deus ministra a cada um de seus discípulos. Só paz, só alegria. Os discípulos sentem a presença de Cristo, a presença do Deus encarnado. Sua alegria é sentida pelos discípulos, né? A sua vitalidade, o seu renovo, a sua força. Meus irmãos, o domingo nasce com a boa nova do Evangelho. Jesus ressuscitou, Jesus nos dá condições para que eu e vocês possamos recomeçar hoje
no domingo, o primeiro dia da semana, uma nova história com o Senhor Jesus Cristo. Uma história que não está presa, que não está reclusa em casa com medo dos judeus, com medo, no caso aqui, das doenças, com medo dos outros, mas de uma fé contagiante, de uma fé que é alicerçada no ressurreto. Nossa comunidade, meus irmãos, nossa igreja não necessita apenas de mudanças significativas ou até mesmo de apelos à comunhão. Precisamos vivenciar, a igreja precisa vivenciar, você precisa vivenciar a fé no Cristo, a fé no Cristo ressurreto, um novo começo, um recomeço na pessoa do Senhor Jesus Cristo no meio de nós. Cristo no centro das decisões da Igreja Batista no Guará 2, Cristo no centro da pregação, do louvor. É isso que nós precisamos vivenciar, Cristo no centro da vida cristã de cada um de nós, Cristo sendo o centro da nossa espiritualidade. Só Jesus, meu irmão, pode fazer mudanças significativas na sua vida. Ninguém mais, além de Jesus, pode mudar a história da sua vida, da sua família. Só Jesus pode fazer essas mudanças significativas. Só Jesus pode proporcionar a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão. Só Jesus pode produzir a alegria e paz. Para isso, meus irmãos, precisamos usufruir, desfrutar do Cristo ressurreto, crer que Ele ressuscitou, para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. De nada, meus irmãos, valem as estratégias humanas, pessoais, os métodos, esforços ou trabalho humano. De nada vale. Só Jesus pode desencadear a mudança de horizonte, a libertação do medo, a libertação da apreensão, o clima novo de paz e serenidade que tanto eu e vocês, de tanto a nossa comunidade necessita. Meus irmãos, nós precisamos abrir as portas. Nós precisamos abrir as portas para que as pessoas possam ser abençoadas por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos abrir as portas para todas as pessoas, sem exceção. O Evangelho é para todos. A boa nova que Jesus ressuscitou é para todos, não mais ou apenas para o judeu, não apenas para o grego, mas agora é para todas as pessoas, e nós precisamos estar aptos a compartilhar o Cristo ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, precisamos acolher Jesus Cristo com fé. Nós precisamos acreditar que Jesus está vivo, que Jesus está à destra de Deus e que Jesus Cristo muda a história de uma pessoa, muda a história de uma nação, e Ele está no meio de nós. Jesus se faz presente em nossa comunidade pela fé, pelo Santo Espírito. Meus irmãos, a narrativa de João vai mostrar que 8 dias após, mais lá no finalzinho, que 8 dias após o aparecimento de Jesus, Jesus aparece a esse núcleo de discípulos. Entretanto, Tomé não está com este povo. Tomé está em outro lugar. Ele fica sabendo da ressurreição e não acredita. E diz que só acredita tocando, sentindo que se Cristo realmente estiver com as suas chagas. Meus irmãos, precisamos acolher Jesus com fé. Jesus está vivo e está no meio da comunidade pela fé. Então, 8 dias depois, João vai nos contar que as portas continuavam fechadas. É impressionante isso. Jesus aparece aos discípulos no dia da ressurreição, ao anoitecer. Jesus ministra a paz, Jesus comissiona o povo. 8 dias depois, diz o texto, que Jesus Cristo aparece novamente e as portas estão trancadas. Isso tem um simbolismo também muito grande. A nossa humanidade
tenta nos prender, tenta fazer com que fiquemos condicionados e não darmos vazão ao Espírito Santo de Deus, ao agir do Espírito Santo de Deus. A comunidade continua enclausurada, continua fechada, continua com medo. Não é apenas Tomé que deve aprender a crer e a viver crendo no Cristo ressurreto, no Cristo ressuscitado. Toda a comunidade cristã do primeiro século, de hoje, necessitamos viver a espiritualidade com a força e com a vitalidade do Senhor Jesus Cristo. Não podemos viver com medo, mas precisamos viver com fé, com força, com a força do Espírito Santo. Partindo para o final, versículos 20, 21 e 22. E dizendo essas coisas, mostrando as suas mãos, mostrando o seu lado, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O Senhor não disse aonde estaria enviando os seus discípulos, mas o Senhor diz: como o Pai me enviou a servi-lo em primeiro lugar e a servir ao próximo, a doar a minha vida em favor de muitos, eu também envio vocês, para que sirvam ao Pai, sirvam a mim, sirvam à igreja, doando as suas vidas. Algumas pessoas não estão se doando para o Senhor. Meus irmãos, já viram uma vela? Aquela vela que quando falta luz, quando não temos uma lanterna, acendemos uma vela. Já viu que quando a vela fica acesa, ela se desgasta? Meus irmãos, só seremos luz se estivermos acesos. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo. E se preciso for, precisamos ser desgastados pelo Espírito Santo para iluminar, para ser instrumento de luz na vida daqueles que se perdem. O Senhor nos comissionou. O Senhor te comissionou a você levar a mensagem, e você deve levar a mensagem. No versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, os hebreus, os judeus, compreendiam o real significado da vida, de se viver. Assim descreve a criação do homem num relato muito antigo da cultura judaica, de que dizia o seguinte: o Senhor Deus modelou o homem do barro da terra, depois soprou-lhe nas narinas o sopro de vida. Assim o homem se converteu num ser vivente. O ser humano é barro, nós somos barro. O ser humano pode desmoronar a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer momento. O ser humano pode desmoronar. Uma notícia, uma fatalidade, isso pode levar o ser humano a desmoronar, porque é barro. Como andar? Como caminhar com os pés de barro? Como enxergar o Cristo ressurreto com os olhos de barro? Como amar com o coração de barro? Como, meus irmãos? Como abraçar com as mãos de barro? Como sentir com o nariz de barro? Entretanto, meus irmãos, este barro vive. No interior de cada criatura, de cada ser humano, formada pelo barro, há o sopro divino, há o sopro de Deus, sopro do Espírito Santo, do Espírito vivificador. João, no final do Evangelho, descreve algo extraordinário. É um momento culminante do Cristo ressuscitado dentre os mortos. Com a ressurreição, nasce a igreja, nasce o povo de Deus, o povo enxertado.
Ao enviar seus discípulos, Jesus, ao comissionar agora novamente os seus discípulos, Jesus sopra seu sopro sobre eles e lhes diz: recebam o Espírito Santo. Fazendo analogia ao Gênesis, o Senhor modela o barro, o Senhor faz um homem e o Senhor sopra no homem. Agora o Senhor sopra o seu sopro sobre os seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Sem o sopro de Jesus Cristo, somos barro, apenas barro. Sem o sopro de Jesus, a igreja é apenas barro, não tem vida. Uma comunidade incapaz de introduzir esperança, de introduzir vida, consolo no mundo e até mesmo despertar a fé. A igreja e nós precisamos do Espírito vivificador. Nós precisamos do sopro de vida, do sopro do Espírito Santo de Deus, pela fé em nossas vidas, de uma aceitação, de uma entrega a Jesus. Ele ministra sobre nós o seu Santo Espírito. Meus irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, podemos acabar vivendo numa comunidade, numa igreja local, que se fecha à renovação, da fé, da espiritualidade. Não se pode sonhar, não se pode projetar com o novo. O mais correto é ser uma comunidade estática, uma comunidade engessada, uma comunidade mecânica, que mude menos o possível. Nós precisamos desse Espírito vivificador em nossas vidas. Meus irmãos, necessitamos experimentar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para não vivermos aprisionados no medo, na nossa velha humanidade. Nós precisamos receber o sopro de Deus, ou o sopro do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Necessitamos experimentar do Espírito de Deus em nossas vidas, viver uma nova espiritualidade, uma espiritualidade fecunda, uma espiritualidade vibrante, uma espiritualidade alicerçada em Cristo. Necessitamos clamar bem alto, precisamos orar bem alto, precisamos falar bem alto. Vem Espírito Santo, vem ao teu povo, vem à tua igreja, vem trazer libertação, para que possamos abrir as portas dos nossos corações, abrir as portas da nossa alma, para que possamos sair e apregoar o Evangelho da vida, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos gritar bem alto: vem Espírito Santo, vem a tua igreja, vem trazer libertação sobre o medo, libertação sobre a mediocridade, libertação para uma fé viva, fecunda. Nós precisamos gritar. Meus irmãos, que esta palavra de Deus possa gerar vida em você, que você possa na sua casa aí do outro lado, você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu creio no Cristo ressurreto, eu quero receber essa palavra para a minha vida. Sopra em mim, Espírito Santo de Deus, para me libertar dos medos, me libertar das minhas angústias, me libertar da mediocridade, daquilo que está na média. Precisamos viver uma vida cristã com excelência, sempre buscando conhecer mais de Deus, termos mais experiência com Deus, irmão. Precisamos aprender a ter experiência com Deus na oração, precisamos pedir experiência com Deus de chorar na presença de Deus, de nos alegrar na presença de Deus. Isso é viver a fé no ressurreto, meus irmãos. A paz e a alegria. Meus irmãos, eu termino essa reflexão dizendo as palavras do Senhor Jesus Cristo: que a paz seja convosco,
que a paz inunde o teu coração, que haja alegria no teu coração e que o sopro de Deus se faça presente na sua vida, libertando você, meu irmão, que está aí do outro lado, dos seus medos, das suas angústias e da vida mediana que porventura você possa estar vivendo. São dias de quarentena, são dias de retidão, dias que nos levam a pensar muito em nossa espiritualidade, do que temos ofertado a Deus. Vamos orar? Deus de amor, de graça, de bondade, peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada irmão que está do outro lado, encha cada irmão do Teu Espírito Santo, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, inundados com Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha nos libertar de todo medo, de toda mediocridade. Deus, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que como povo Teu, como igreja que somos do Senhor, possamos viver as experiências e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Que não venhamos a ficar fechados em nós mesmos, mas possamos compartilhar que Cristo ressuscitou, está vivo e voltará. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Nos conceda uma noite abençoada na Tua presença. Igreja do Senhor, que a graça e a paz de Cristo seja convosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.